Olá, turma. Vamos dar continuidade ao nosso assunto aqui. E agora nós vamos aqui estar falando do selênio, né? Esse mineral que é tão importante para o nosso organismo. O selênio, ele é um mineral com alto poder antioxidante, né? E o selênio, ele tem um poder antioxidante e ele ajuda a prevenir doenças, né, como câncer, ele fortalece o sistema imunológico, nosso sistema imunológico, além de proteger, né, contra problemas cardíacos, né, o selênio vai dar esse aporte para nós aqui, né, e o selênio, ele foi muito utilizado na época, né, da Covid, onde nós utilizamos também, porque ele deu esse aporte no nosso sistema imunológico, nos ajudando aí na questão da Covid, certo? Também o selênio, ele é muito importante na questão do crescimento, né, capilar. Quando nós estamos fazendo um capilar, a gente tem que sempre estar olhando como que está o selênio ali do paciente. Ele desenvolve, né, como eu falei aqui, uma ação antioxidante e ele dá esse fortalecimento para a nossa imunidade. Ele atua como um importante antioxidante dentro do meu organismo e ele combate a ação dos radicais livres ali. Consequentemente, ele vai proteger as células, nossas células do corpo, né, prevenindo problemas de envelhecimento, né, de doenças degenerativas. Também ele tem, o selênio ele dá uma proteção cardíaca, né, no nosso sistema cardiovascular. Ele é um nutriente essencial para a saúde do coração, né, do sistema circulatório como um todo, né, porque ele ajuda a reduzir a quantidade ali de substâncias inflamatórias ali no sangue. E ele também consegue reduzir o LDL, né, que é o colesterol ruim, e diminuir os riscos ali de doenças cardiovasculares. Ele é um mineral importante para o funcionamento da tireoide também, né? O selênio ele é essencial para equilibrar ali a taxa hormonal, a glândula ali na tireoide, e é uma, ele é responsável ali em armazenar ali a quantidade, né? A tireoide é responsável de armazenar a maior quantidade ali de selênio no nosso corpo. Então, quando nós temos uma deficiência ali no organismo, é possível que vai surgir alguns problemas de hipotireoidismo, né, causando ali uns sintomas de perda de vitalidade, cansaço, dores, falhas de memória e outras coisas, né? Por isso que o selênio é muito importante, né? E manter uma alimentação equilibrada e rica em selênio. Então, ele tem, o selênio tem essa forte ação antioxidante para manter esse bom funcionamento ali do nosso corpo e do nosso cérebro também, né? Então, ele melhora a capacidade do raciocínio, melhora ele previne possíveis doenças degenerativas, como Alzheimer, e vale destacar também que outros nutrientes também são importantes, né, para o nosso sistema nervoso, como ômega 3 também, né, que é um tipo de um ácido graxo essencial. Então, a gente tem vários alimentos ricos ali em selênio, que vão auxiliar no tratamento também do câncer, né, de doenças crônicas,
Então, o selênio ele é muito importante também para essas doenças, para artrite, para cirrose, aterosclerose, para enfisema. Então, por isso que o selênio, ele é um mineral considerado um nutriente indispensável ali para a alimentação de quem tem esse tipo de problemas crônicos ali. Bom, vamos analisar aqui uma análise, claro que nós vamos fazer uma análise superficial, tá, do perfil lipídico. Então, nós temos aqui, gente, o colesterol total. O que que é o colesterol total? É o reflexo do colesterol bom, que é o HDL, e do colesterol ruim, que é o LDL, né? E do colesterol associado aos triglicerídeos, que é o VLDL. Então, o que que é nós temos aqui, então, o que que é o LDL? O LDL, a lipoproteína de baixa densidade e imunomoduladora, o LDL peroxidada, né, ou peroxidase, ele é muito heterogêneo ali quando comparado e modificado, né? E não entope artérias, né? O LDL, ele modificado, ele entope as artérias. E o HDL é a lipoproteína de alta densidade, né? O LDL alto, ele pode aumentar o risco cardiovascular. O LDL, ele protege o endotélio vascular, né? Ele é um antioxidante, anti-inflamatório, anti-trombótico, e ele também está envolvido ali nas respostas imunológicas, né? Do colesterol e não na função ali do LDL, que não é a função principal ali do LDL, do HDL, tá? Os triglicerídeos são as principais gorduras do nosso organismo, né, que servem como uma reserva de energia para nós, né? Então, é muito importante salientarmos a respeito das estatinas, né, que causam mal às mitocôndrias, elas comprometem vários locais nas mitocôndrias, ela diminui a beta-oxidação e eles induzem a apoptose mitocondrial. Então, quanto mais danificadas as mitocôndrias, mais você terá aterosclerose. Nós temos que também avaliar a disfunção endotelial, né? A microalbuminúria, que é um marcador, temos que avaliar. Não é que as estatinas são um vilão, muitas das vezes, as situações que vai ter que se usar a estatina, mas tem que se tomar muito cuidado com relação a elas. E nós temos aqui, nos biomarcadores de resistência insulínica, nós temos, né, a síndrome metabólica, que ela pode ser designada por conta de uma genética, por conta de invalidade física, envelhecimento, mudanças hormonais, inflamação que gera resistência insulínica, muitas citocinas e mediadores que aumentam ali a resistência insulínica, o estresse oxidativo, né, que é um fator central na resistência insulínica, poluição, a obesidade. Então, nós temos todas essas situações que vai me trazer ali a uma resistência insulínica. Então, analisando a glicose, que a glicose é um carboidrato do grupo dos monossacarídeos, portanto, ela é um carboidrato simples, né? Ela é utilizada pelas células, né, ali no processo de respiração celular, e a principal função da glicose é fornecer energia para os organismos vivos. A glicose, a insulina basal, o pâncreas, ele fabrica dois tipos de insulina, né? Gotas contínuas, que a gente é conhecida como a insulina basal, que vai permanecer ali em níveis baixos no sangue em todo o tempo. E grandes quantidades de insulina, tá? De insulina, que são chamadas de bolos, né? Que são liberadas quando há um aumento de açúcar no sangue. Geralmente, após refeição,
A insulina, ela endurece, tem que saber que ela endurece ali a artéria. Aí eu tenho hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é um exame capaz de medir o índice glicêmico ali no organismo, ou seja, os níveis de açúcar presentes no sangue ali. O exame ele serve para controlar também a diabetes, né? É, é um exame para que nós vamos diagnosticar aí a pré-diabetes, ou então mesmo a diabetes, né, de pacientes que ainda não sabem que tem a doença. Aí eu tenho o Roma, o, o Roma IR e o Roma Beta. O índice Roma é uma medida que aparece ali nos resultados de exames de sangue, né? Que serve ali para avaliar a resistência à insulina, né? Que é o Roma IR. E atividade ali do pâncreas, que aí é o Roma Beta, né? Então, o Roma IR vai avaliar a resistência à insulina e o Roma Beta a atividade do pâncreas, né? E aí auxiliando ali no diagnóstico ali do paciente. E quais são os exames que eu tenho que pedir na primeira consulta ali? Quais são esses exames? Então, sempre que o paciente chega, que ele não tem exames, eu tenho que pedir, né? Um hemograma completo, TGO, que é o marcador dos danos da mitocôndria, o TGP, que é o marcador hepático e renal, fígado, ele recebe as buchas ali do intestino, né? Gama GT, que é a chave do sistema antioxidante, ácido úrico, PCR, fibrinogênio, dímero, D, tá? Perfil lipídico, eu vou pedir colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, a relação colesterol total mais HDL, menos LDL, mais HDL, menos triglicerídeo, mais HD, né? Eu vou pedir minerais antioxidantes, então eu vou pedir o quê? Ferritina, vou pedir ferritina, ferro, vou pedir ferro sérico, B12, zinco, cobre, manganês, selênio, vitamina C. Na parte óssea, eu vou pedir creatina, cálcio, manganês, THD, vitamina D. Nos metais tóxicos, eu vou pedir sangue, urina, né, alumínio, níquel, arsênico, flúor, cádmio. Não cardiovascular, eu vou pedir o fibrinogênio, colesterol total, triglicerídeo, HDK, LDL, THS, lipoproteína A, lipoproteína B, proteína C reativa. Eu vou pedir o perfil tiroidiano, né, TSH, T4, T3, tiroglobulina anti-TPO, T3 mais T4, né? Nas alergias, posso pedir um perfil da saliva, né? O IgG, o IgM. Então, esses são, é, esses são os exames que eu vou estar pedindo ali para o meu paciente de primeira consulta. É muito importante, porque se o paciente chega sem um exame, você não tem como avaliar, você não tem como ver como esse paciente está, e você precisa saber o perfil desse paciente antes de você fazer qualquer tipo de tratamento no paciente. Não é o paciente chegar e você já simplesmente aplicar uma técnica nele. Eu preciso de exames para avaliar meu paciente, certo? Bom, agora vamos falar de biomarcadores de inflamação, tá? E oxidação, e o tratamento ali com ozônio, né? Então, o ozônio como modulador, vamos ver o ozônio como modulador do estresse oxidativo, né? Então, o que que é, né? Bom, embora ali a produção de espécies reativas de oxigênio, como hidroxila radical,
superóxido e espécies não radicais, né, como peróxido de hidrogênio e ácido hipocloroso, eles fazem parte ali do nosso metabolismo biológico normal e também seja um fenômeno necessário para o bom funcionamento ali dos processos vitais, né, como a nossa a fagocitose, né. Bom, por outro lado, o crescimento desordenado desses produtos está intimamente ali relacionado ao envelhecimento. Então, você não pode ter tantos radicais livres, né? Tem que ser mas os radicais livres, eles são algo importante no nosso organismo, importante também para o nosso organismo. Então, nós sabemos que tudo tem que ter um controle, tem que ser controlado, né? Então, nós sabemos que no nosso organismo estão presentes vários mecanismos ali de defesa, né? Capazes de manter o equilíbrio adequado ali por meio desses, né? Desse estresse oxidativo por meio ali de enzimas antioxidantes, né? Onde ali as enzimas são as principais fontes de proteção do meu organismo ali contra o estresse oxidativo. Então, o ozônio, ele possui uma propriedade ali de estimular certos sistemas de enzimas antioxidantes. Então, ele vai regular ali dinamicamente os processos antioxidantes e pró-oxidantes, ali por meio de marcadores moleculares e fisiológicos ali. Então, isso foi demonstrado de maneira pré-clínica e clínica, né? Então, a gente sabe que o estresse oxidativo, que é uma condição biológica em que ocorre esse desequilíbrio ali entre a produção de espécies ativas de oxigênio, que são zeros, e a sua remoção através do sistema enzimático ou não, que as remova ou repare os danos ali do estresse oxidativo. Então, o balanço redox, ele se faz necessário, porque se eu não conheço o balanço redox, e eu for fazer ozônio no paciente, e esse paciente está com os mecanismos ali todos lesados, eu vou lesar esses mecanismos antioxidantes do meu paciente e vou fazer um mal a ele, né? Eu posso agravar o quadro do meu paciente. Então, por isso que é importante uma boa anamnese e sempre é, sempre saber que o ozônio, ele é, ele é excelente, mas ele precisa ser controlado também, né? Então, o efeito ali do ozônio é, foram feitos vários estudos ali, e um efeito maravilhoso que foi feito foi de ozônio, foi um estudo que foi feito com pacientes com asma, rinite, né, glaucoma, demência senil. Eles viram nesse estudo que um aumento significativo da proporção das prostacyclina, né, ali no final do tratamento. Então, o principal papel ali do ozônio nesse estudo seria manter ali o equilíbrio adequado entre os eicosaloides, né, com efeitos benéficos, e o que causam ali efeitos nocivos. Então, o ozônio, ele faz esse controle, esse balanço redox. Então, eu tenho, né, o seu efeito anti-inflamatório, que ele, o ozônio é revelado ali na capacidade que o ozônio para oxidar os compostos, contendo ali as ligações duplas, né, ali do ácido araquidônico e seus derivados ali, também as prostaglandinas, né, em particular, o ozônio, ele tem feito esse balanço redox ali, né. Então, o uso do ozônio ali no tratamento das condições inflamatórias e oxidativas, ele tem despertado interesse crescente ali na medicina integrativa e complementar. Então, a gente tem aqui abaixo alguns marcadores para medir o estresse oxidativo. Eu tenho aqui o malonilaldeído, que é um marcador do estresse oxidativo,
que é uma enzima que decompõe o peróxido de hidrogênio. Eu tenho a catalase superóxido dismutase, que ela catalisa a desmutação do superóxido em oxigênio e peróxido de hidrogênio, que é um importante defesa antioxidante. Aí eu tenho um glutatião peroxidase, que é uma enzima que é responsável pela detoxificação de peróxidos orgânicos, né, e inorgânicos, fazendo parte ali do sistema de defesa antioxidante celular, e indicadores da total atividade, né, que vão medir ali da total atividade do oxidativa, que eles vão medir ali o grau, a capacidade antioxidante ali do meu organismo. Eu já falei de oxidação, o que é, né, das espécies reativas de oxigênio. Nós sabemos que os mecanismos, né, de geração de radicais livres, eles estão nas mitocôndrias, nas membranas celulares, no citoplasma, nas paredes celulares, no cloroplastos, né, eles vão estar ali presentes. Então, eu falei do efeito anti-inflamatório do ozônio, né, os biomarcadores ali de inflamação, lembrando que nos biomarcadores de inflamação, nós temos a proteína C reativa, que vai indicar ali assim, se há uma inflamação sistêmica. Eu tenho as interleucinas, que são citocinas pró-inflamatórias. Eu tenho o fator de necrose tumoral alfa, TNF alta, TNF beta, que é uma citocina inflamatória central ali em várias doenças crônicas. Eu tenho a velocidade de hemossedimentação, que é o VHS, que é um marcador específico de inflamação. Eu tenho as prostaglandinas e leucotrienos, né, que são os mediadores lipídicos inflamatórios ali, que são marcadores para mim saber aqui, né? Então, eu falei aqui, nós temos também o malaldeído, e nós temos a glutationa, superoxidase, catalase, glutationa peroxidase, são substâncias, todas essas substâncias que vão marcar ali. Então, na modulação ali, na minha modulação do meu estresse oxidativo, a modulação do estresse oxidativo, nós vamos estimular a produção de enzimas antioxidantes ali, né? Aumentar os níveis de glutationa, que vai melhorar a capacidade antioxidante do meu paciente ali, reduzir produtos de peroxidação lipídica, como MDAs e TBAs, os timberens, né, que são substâncias reativas de ácido tilbarbitúrico, né, ele vai avaliar ali a peroxidação lipídica ali. Então, eu tenho toda essa modulação ali do ozônio ali, modulando o meu estresse oxidativo, né? Ele, como eu falei, ele tem ação anti-inflamatória, que vai reduzir os níveis das citocinas pró-inflamatórias, que eu já falei. O ozônio ele pode aumentar também as citocinas anti-inflamatórias, como a IH10, e o ozônio ele faz a imunomodulação, né, gente? Que vai estimular o sistema imunológico sem causar hiperreatividade. E ele pode beneficiar ali pacientes com doenças autoimunes e imunossupressoras também. Então, o ozônio, ele vai ter toda essa capacidade, mas por isso que nós temos que fazer toda aquela medida, toda aquela parte onde eu vou estar
olhando o estresse oxidativo do meu paciente, vendo se esse estresse oxidativo não está tão nocivo ali na vida do meu paciente. Aí sim, vou poder fazer o ozônio de uma forma segura ali para o meu paciente, de uma forma onde não vou lesar nenhum mecanismo de defesa ali do meu paciente, né? Lembrando que sempre o menos é mais, lembrando que eu sempre vou fazer algo com segurança, sem eu ter que lesar o meu paciente ali, né? Tudo isso aqui eu já falei, lesar ali o meu paciente, né? Com cuidado, com segurança. Eu vou sempre fazer com segurança. Bom, gente, eu vou ficando por aqui e nós vamos marcar, tá? Um encontro presencial, onde nós vamos tirar todas as dúvidas antes da avaliação. Eu vou dizer ali no grupo quando vai ser esse encontro presencial. Eu estou muito envolvida agora com questões de, eu tenho 3 congressos para organizar, cursos, né, de ozonioterapia, de plasma rico em plaquetas, se vocês se interessarem. Também ministro os cursos na área de interpretação de exames e também intercorrências. Então, tá aqui a minha rede social, os meus contatos, eu estou preparando algumas aulas no YouTube, já gravei 10, vou gravar mais, e quando estiver pronto, vocês vão poder ali estar acessando essas aulas ali no YouTube. Muito obrigada, e a gente tira todas as dúvidas nessa aula que nós vamos marcar presencial, tá? Muito obrigada por tudo.